Hulda, a profetisa que anunciou o juízo e a misericórdia de Deus. Hulda foi uma das poucas mulheres que exerceram o ministério profético na história de Israel. Ela viveu no século 7 a.C., durante o reinado de Josias, um dos reis mais piedosos de Judá. Hulda teve um papel importante na restauração espiritual do povo, ao transmitir a mensagem de Deus sobre o livro da lei, que foi encontrado no templo. O contexto histórico em que Hulda viveu foi marcado pela apostasia e pela idolatria. Os reis anteriores a Josias, como Manassés e Amon, haviam se desviado dos mandamentos de Deus e introduzido cultos pagãos no reino. O templo do Senhor estava em ruínas e o povo ignorava a sua aliança com Deus. Josias, porém, foi diferente. Ele começou a reinar com apenas 8 anos de idade e aos 16 buscou ao Senhor com todo o seu coração. Aos 20, ele iniciou uma reforma religiosa, removendo os altares e os ídolos dos falsos deuses. Aos 26, ele ordenou que se reparasse o templo do Senhor, que estava em péssimo estado. Foi nessa ocasião que o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei no templo. Ele entregou o livro ao escriba Safã, que o levou ao rei Josias e leu diante dele as palavras do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro, Josias ficou profundamente impressionado e rasgou as suas vestes, como sinal de arrependimento e temor. Ele percebeu que ele e o seu povo havia transgredido gravemente os estatutos de Deus e que estavam sujeitos à sua ira. Josias, então, mandou consultar ao Senhor sobre as palavras do livro. Ele enviou uma delegação composta por Hilquias, Safã, Aicão, Aquibô e Asaías para falar com a profetisa Hulda, que morava na cidade baixa de Jerusalém. Hulda era esposa de Salum, um homem ilustre e responsável pela guarda das vestes do templo ou da corte real. Hulda recebeu os mensageiros do rei e lhes transmitiu a palavra do Senhor. Ela confirmou que o livro da lei era autêntico e que as maldições nele escritas se cumpririam sobre Judá por causa da sua rebeldia e infidelidade. Ela anunciou que Deus traria uma grande calamidade sobre o reino e que não haveria escape nem misericórdia. No entanto, Hulda também revelou que Deus havia ouvido a oração de Josias e visto seu coração contrito. Por isso, Deus prometeu adiar o juízo para depois da morte de Josias, para que ele não visse o mal que viria sobre o seu povo. Hulda encerrou a sua profecia dizendo: Assim diz o Senhor, eis que eu te recolherei a teus pais, tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. 2 Reis 22, versículo 20. Os mensageiros voltaram ao rei Josias e lhe relataram tudo o que Hulda havia dito. Josias, então, convocou todo o povo de Judá e leu diante deles o livro da lei. Ele renovou a aliança com Deus e fez com que todo o povo se comprometesse a obedecer aos mandamentos do Senhor. Josias também celebrou a Páscoa com grande solenidade e alegria, conforme estava escrito no livro. A Bíblia diz que não houve outro rei semelhante a Josias, que se voltou para o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ele cumpriu tudo o que estava escrito no livro da lei e removeu toda a idolatria da terra.
Ele reinou em paz até morrer, em uma batalha contra o faraó Neco, rei do Egito. A profecia de Uda se cumpriu após a morte de Josias. Os reis que o sucederam voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e provocaram a sua ira. Deus enviou os babilônios para invadir Judá e destruir Jerusalém e o seu templo. O povo foi levado cativo para a Babilônia, onde permaneceu por 70 anos até que Deus os restaurou. Uda foi uma mulher usada por Deus para anunciar o juízo e a sua misericórdia. Ela foi fiel ao seu chamado e não temeu proferir as palavras do Senhor. Ela foi uma testemunha da graça de Deus que se compadeceu de Josias e lhe concedeu paz em seus dias. Ela foi uma inspiração para as gerações futuras que aprenderam com ela a importância de buscar a Deus e obedecer à sua vontade.